Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o fim da isenção de imposto de renda para quem tem câncer, paralisia e AIDS. Tá? Existe uma lei no Brasil que garante a isenção do imposto de renda para quem tem doenças graves. Né? A ideia é que a pessoa que está passando por uma doença grave, ela precisa de mais renda, ela precisa pagar as coisas, né? Então ela tem isenção do imposto de renda neste caso. Tem uma lista de doenças que cabem essa isenção do imposto de renda. O Haddad pegou as doenças que tem maior número de pessoas acometidas dessas doenças, né, que dá a maior parte das isenções, e simplesmente cortou isso da lei. Né? Ou seja, quem tem essas doenças vai agora se ferrar mais um pouquinho para ajudar o governo Lula. Faz o L, quem votou ai, o Bolsonaro matou as pessoas na pandemia, né? Como se não fosse o vírus que matou, né? Como se a culpa não fosse do Xi Jinping, né? Mas enfim, agora o pessoal que está doente aqui no Brasil vai se ferrar com o Lula. Essa notícia foi sugerida por Eu Tenho Mais Canais que Veneza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Nas muitas coisas do pacote desastrado do Haddad, do pacote bomba do Haddad, né, tem algumas coisas que são corte de gastos, mas é muito pouca coisa. A maior parte é aumento de imposto. Né? E aqui, olha só, eles estão encarando isso aqui como corte de gasto. Não, isso não é corte de gasto, isso é aumento de imposto. A pessoa que hoje paga exatamente zero impostos de renda porque ela tem câncer, por exemplo, e daí ela não precisa pagar imposto de renda, agora ela vai ter que pagar imposto de renda. Isso é aumento de imposto, não tem outro nome para isso. É o que eu falo para vocês, esse pacote de corte de gasto tem mais aumento de imposto do que corte de gasto propriamente dito. Né? E o mais engraçado o que chama atenção nessa história aqui, né, como eu falei para vocês, o legislador brasileiro decidiu que as pessoas que têm doenças graves, né, como elas já têm um custo muito grande, né, uma pessoa que tem câncer, que tem paralisia, que tem AIDS, tem um custo enorme para se manter vivo, tem um monte de remédio que tem que tomar, um monte de restrição que tem que fazer na vida. Então, para pelo menos dar um alívio para esse pessoal, você acaba com o imposto de renda. Né? A pessoa tem direito não precisa pagar imposto de renda no final das contas. O Haddad quer acabar com isso para algumas doenças. E aí o que chama atenção é como que ele escolheu essas doenças. Ele escolheu essas doenças porque são as doenças que tem mais gente. Olha só, a lista está aqui. Ó. Quem tem direito à isenção de imposto de renda? Né? Então está aqui. Ó. Em razão de doença grave e incurável, tá? Você não precisa estar no leito de morte, não precisa estar, você vai morrer, mas é uma doença grave, uma doença incurável. Por exemplo, AIDS é um caso desse. AIDS, vocês sabem, hoje em dia, quem toma aquele coquetel lá dos remédios da AIDS, você vive uma vida normal. A pessoa pode ter AIDS a vida inteira, pode viver, ter filhos, casar, pode fazer a coisa toda, morrer de velhice e de velhinho, né? É uma coisa positiva isso, mas não deixa de ser uma doença incurável. A pessoa tem que tomar um monte de cuidados, a pessoa tem que tomar cuidado para não se expor a doenças, né, para não ficar gripado, esse tipo de coisa. Para a pessoa conseguir viver uma vida normal, ela tem uma série de restrições, né, além de ter que tomar o remédio direitinho. Né. Aqui, ó, quais são as doenças? Está aqui, ó. A última coisa está aqui, ó. Moléstia profissional, ou seja, se você teve alguma doença devido ao trabalho, você trabalhando adquiriu alguma doença, por exemplo, o pessoal que lida com carvão costuma ter problema no pulmão e coisa e tal, a doença tem que ser grave e incurável, tá? Não quer dizer que você esteja morrendo, não precisa morrer, tá morrendo não, mas tem que ser incurável, né? Então aqui, ó, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna é câncer, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante. Ih, caraca, nem faço ideia do que seja isso aqui. Nefropatia grave, nefropatia é rins, né? Deve ser doença renal grave, que você precisa fazer diálise, esse tipo de coisa. O pessoal que faz diálise, não sei se vocês sabem, é uma coisa séria pra caramba. As pessoas têm que fazer diálise às vezes 3 vezes por semana, fica 4 horas na máquina de diálise ali. Então é uma vida que fica totalmente comprometida com isso, né? Hepatopatia grave, ou seja, problema no fígado. Estados avançados da doença de Paget, não conheço também. Contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, com base em conclusão de medicina especializada, tal, etc, etc, etc. Ou seja, essas doenças todas aqui, hoje, se você tem uma dessas doenças, você não paga imposto de renda.
E o Haddad querendo cortar custos. Olha só, que corte de custo é esse? Você hoje não paga imposto de renda, você vai passar a pagar imposto de renda. Isso não é corte de custo, isso é aumento de imposto, isso é roubar mais da sociedade, né? E, de novo, ele escolheu as doenças que tem mais quantidade de gente. Câncer, tem um monte de câncer, porém, um monte de gente com câncer que consegue esse benefício e acaba tendo a isenção do imposto de renda. De novo, não é qualquer câncer que você pode fazer isso daí, né? Senão, porra, ia dar vontade de eu fazer um câncer de propósito aí. Porque tem uns câncerzinhos levinhos que ficam a vida toda para te destruir, porra, né? De repente até vale a pena você pegar um câncerzinho aí de bobeira, né? Não é qualquer câncer, tem que ser grave e tem que ser incurável, né? Não precisa você estar no leito de morte, você pode viver muito tempo ainda, mas o câncer tem que ser grave, tem que ser incurável. Paralisia e AIDS, então esses três aqui ele tirou, né? E por que ele tirou esses três? Porque esses três é o que deve ter mais gente, é o que tem mais gente com benefício disso daqui, ele foi lá e tirou. O outro que tem muito benefício também é a questão da cardiopatia. Mas por que ele tirou esses três também? É o pessoal que tem mais benefício e dura mais tempo. Porque doença do coração, quando você tem uma cardiopatia grave, lembra, de novo, não é qualquer cardiopatia, não é qualquer problema no coração, não. Se você tem um problema no coração, tenho que fazer uma desobstrução de artéria, isso não te dá direito ao imposto de renda, não. Você tem que ter uma doença grave, incurável e grave, né? E geralmente pessoas que têm doenças do coração incuráveis e graves, infelizmente não duram muito tempo. É muito raro a pessoa sobreviver muitos anos nessa condição. Então ela consegue a isenção do imposto de renda, mas é porque já está meio que já chega num ponto que já não vai ter mais, não vai conseguir seguir mais, né? O câncer, por outro lado, e a AIDS são casos mais complicados. Por quê? Porque o câncer, de novo, tem cânceres que duram um tempão. A pessoa tem câncer, é um câncer grave, é um câncer incurável? Mas a pessoa pode viver em tese a vida inteira dela, né? Teve um caso recente que foi até um caso de uma menina, de uma influencer, que pediu vaquinha por conta disso, não sei o que lá, e o pessoal estava com essa confusão, porque realmente o fato do câncer ser incurável não quer dizer que ele vai te matar amanhã. Ele vai viver com você, pode ser que ele piore em algum momento e você acabe morrendo, mas em princípio ele fica ali. E tem gente que vive com câncer por muitos e muitos anos e vai morrer lá na frente, né? AIDS é outro caso. A AIDS é uma doença que é uma doença grave, não tenha dúvida, mas que muitas vezes, se você hoje faz o tratamento direitinho, né, toma o coquetel ali dos remédios todos lá que o pessoal fala, nem sei qual é o remédio mais que se usa hoje em dia. Houve uma época que era o AZT, depois mudaram, não sei o que lá. De qualquer forma, se você tem AIDS, hoje em dia você vive uma vida praticamente normal, né? Você tem que tomar alguns cuidados, tem que ter algumas restrições, não pode ficar fazendo qualquer coisa que você queira, mas basicamente você tomando remédio, fazendo o tratamento da AIDS, você vive uma vida normal. Houve uma época, quando a AIDS começou, lá pelos anos 80, que realmente a AIDS era sentença de morte. A pessoa, estou com AIDS, daqui a 3, 4 meses a pessoa está morrendo. Não tinha alternativa, né? A medicina não tinha maneiras de evitar a AIDS, né? Lembra quanta gente que morreu? Cazuza morreu, um monte de gente morreu, atores famosos aí morreram com AIDS, mas era assim, pegava a AIDS meses depois, meu amigo, acabou, já era, não tinha chance mais, né? Hoje em dia você tem isso, hoje em dia se você toma os remédios direitinho, se você toma os cuidados direitinho, não é só tomar remédio, tem que fazer dieta, tem que ter todo um cuidado, mas se você segue esses cuidados direitinho, você vive a vida que você quiser. E aí, justamente por isso, e paralisia também, porque às vezes você tem uma paralisia que te proíbe de trabalhar, sei lá, não consegue mexer o braço, não consegue mexer a perna e coisa e tal, mas em tese a pessoa vive um longo período de vida dessa forma. Então essas doenças que ele botou aqui, as outras doenças são muito raras, tá? As outras que tem aqui são muito raras, e as pessoas não costumam viver muito tempo, né? Problema nos rins, por exemplo. Se a pessoa não consegue um transplante de rim, infelizmente a pessoa não dura muito tempo, né? Fígado também é a mesma coisa. Então, esses casos, mas são casos relativamente raros, né? O fato é que as doenças que efetivamente o pessoal, as doenças que realmente ficam durante muito tempo sem pagar imposto, o Haddad cortou tudo. É um critério muito filho da puta, né? Sacanagem das pessoas, esse corte do Haddad. Mais um absurdo desse pacote dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.